Imagine que o mapa do Brasil que você conhece hoje, com seu contorno vasto e imponente, estivesse prestes a ser mutilado. Imagine que, no coração da selva amazônica, uma potência europeia estivesse movendo baionetas e canhões para tomar uma área do tamanho de Portugal, alegando que aquela terra sempre lhes pertenceu. Mas aqui está o detalhe mais estranho. O destino dessa guerra não seria decidido por generais em campos de batalha sangrentos, mas sim por um documento de quase 200 anos e um duelo de mapas que escondiam uma mentira geográfica perigosa. A maioria dos brasileiros ignora que estivemos a um passo de uma guerra total contra a França. Um conflito que poderia ter transformado o Amapá em uma colônia francesa definitiva e arrastado o Brasil para um abismo militar décadas antes da Primeira Guerra Mundial. Entre repúblicas fantasmas fundadas por aventureiros e massacres em vilas isoladas, a soberania brasileira sobre o norte do país estava por um fio. Hoje, você vai entender como um mestre da estratégia usou a história como arma e como um mapa falso de 1713 quase mudou o nosso destino para sempre. Eu sou o seu narrador, e este é o Atlas da Guerra. Para entender a gravidade da situação, precisamos olhar para o mapa da Foz do Amazonas no final do século XIX. O cenário era de puro caos e abandono. Enquanto o Rio de Janeiro tentava se consolidar como uma jovem república, o extremo norte era uma terra de ninguém, conhecida como o Contestado. A França, operando a partir da Guiana Francesa, tinha uma obsessão: empurrar suas fronteiras para o sul até as margens do rio Araguari. Se tivessem sucesso, eles teriam o controle estratégico sobre a entrada do maior rio do mundo. O obstáculo não era apenas a floresta impenetrável ou a malária que dizimava exércitos. O verdadeiro antagonista era uma interpretação geográfica deliberadamente distorcida. O Tratado de Utrecht, assinado em 1713, dizia que a fronteira deveria ser o rio Japoque. Mas havia um problema. Onde exatamente ficava o Japoque? Para os brasileiros, era o rio Oiapoque. Para os franceses, em um movimento de audácia cartográfica, o Japoque era o Araguari. Se a mentira francesa prevalecesse, o Brasil perderia 260 mil quilômetros quadrados de floresta e recursos. A tensão era tamanha que a região se tornou um terreno fértil para o absurdo. Surgiu ali a República de Cunani, um estado independente fictício criado por Jules Gros, um jornalista francês que nunca saiu de Paris, mas se declarou presidente dessa terra exótica. Era uma farsa, mas uma farsa perigosa que servia como pretexto para a influência francesa aumentar. Enquanto diplomatas discutiam em salões luxuosos na Europa, na lama de Calçoene, o som dos rifles estava prestes a substituir o silêncio da selva. A dor de uma nação que sentia seu território ser fatiado estava prestes a explodir em violência. O ano era 1895. O barril de pólvora finalmente explodiu. A França, acreditando que o território já era seu por direito, enviou uma canhoneira para a costa do Amapá. O capitão Lunier, um oficial naval experiente e arrogante, desembarcou em Calçoene com tropas armadas, decidido a impor a vontade francesa e prender os líderes locais que juravam lealdade ao Brasil. Ele não esperava resistência, mas encontrou o inferno. Francisco Xavier da Veiga Cabral, conhecido como o Cabralzinho, liderou um grupo de civis e militares brasileiros em uma defesa desesperada. Foi um combate brutal, corpo a corpo, sob o calor sufocante e a umidade que travava os mecanismos das armas. No meio do caos, o capitão Lunier foi morto. A retirada francesa foi humilhante, mas o preço foi alto. O massacre deixou um rastro de sangue e uma crise diplomática sem precedentes. A França, a maior potência militar da Europa na época, sentiu-se insultada por uma milícia de selva. Paris exigia reparações. O Brasil, exaurido por revoltas internas, via a sombra de uma invasão em larga escala pairar sobre a Amazônia. A guerra parecia inevitável, mas enquanto os generais limpavam suas espadas, um homem silencioso em uma biblioteca de Paris preparava um tipo diferente de artilharia: José Maria da Silva. Paranhos Júnior,
O barão do Rio Branco sabia que o Brasil não venceria a França em uma guerra naval, então decidiu vencê-los na lógica. Ele mergulhou em arquivos empoeirados, museus e bibliotecas esquecidas por toda a Europa. Sua missão era encontrar a prova definitiva de que os franceses estavam mentindo sobre o mapa de 1713. A virada veio com uma descoberta monumental. Rio Branco percebeu que a estratégia francesa dependia de uma imprecisão planejada. Os cartógrafos franceses haviam manipulado nomes de rios em mapas sucessivos para confundir o árbitro internacional, tentando provar que o rio Japoque do tratado original era, de fato, o rio Araguari, muito mais ao sul. Rio Branco então executou sua manobra mestre. Ele reuniu centenas de mapas antigos, inclusive franceses e holandeses, que provavam que o Japoque sempre foi o Oiapoque. O custo dessa defesa foi o isolamento total do barão durante anos, vivendo entre documentos e mapas, sacrificando sua saúde para montar uma tese de 1000 páginas que não deixava margem para dúvidas. Ele apresentou ao Conselho Federal Suíço, o árbitro da disputa, uma reconstrução histórica tão perfeita que os diplomatas franceses ficaram sem palavras. Não era apenas uma questão de terra, era uma questão de verdade geográfica. Em 1900, o veredito suíço foi uma vitória esmagadora. O Brasil ganhou quase todo o território em disputa. A caneta de Rio Branco havia desarmado os canhões da França. Essa vitória jurídica não foi apenas um ajuste de fronteiras. Foi o nascimento da diplomacia moderna brasileira. O efeito borboleta desse julgamento em Berna reverberou por todo o continente. Se o Brasil tivesse perdido o Amapá, o precedente estaria aberto para que outras potências europeias retalhassem a Amazônia. A vitória do Barão do Rio Branco garantiu que o Brasil mantivesse sua integridade territorial em um momento em que o país era jovem, frágil e vulnerável. Mais do que isso, evitou que o Brasil entrasse no século XX em um estado de guerra permanente contra a França, o que certamente teria alterado nossa posição e alianças quando a Grande Guerra explodiu em 1914. Hoje, o controle dessa região é um dos pilares da nossa soberania. O Amapá é o estado que abriga a maior biodiversidade preservada do país, e a fronteira entre Brasil e França é, curiosamente, a maior fronteira terrestre da França com qualquer outro país, já que a Guiana Francesa é um departamento ultramarino da União Europeia. O que antes era um campo de batalha, hoje é uma zona de cooperação complexa, mas as tensões nunca desapareceram totalmente. Nos últimos 5 anos, o antagonista geopolítico mudou de rosto, mas a pressão sobre a Amazônia continua. Vimos picos de tensão diplomática entre Brasília e Paris, com discussões acaloradas sobre a soberania da floresta, queimadas e a proteção de terras indígenas. Líderes franceses modernos voltaram a questionar a gestão brasileira sobre a região, muitas vezes usando argumentos que ecoam, de forma sutil, as ambições do século XIX. A diferença é que hoje o campo de batalha é o Twitter e as conferências climáticas, mas o prêmio continua sendo o mesmo: o controle e a influência sobre o pulmão do mundo. A pergunta que fica para o futuro é: em um mundo onde os recursos naturais estão se tornando mais valiosos que o ouro, até quando a diplomacia e os tratados de séculos atrás serão suficientes para conter as ambições de grandes potências sobre a Amazônia? O mapa falso de 1713 foi desmascarado, mas a luta pela posse da selva está longe de terminar. A história do Amapá nos ensina que a soberania não se defende apenas com pólvora, mas com inteligência, memória e verdade. Sem a astúcia do Barão do Rio Branco, o mapa do Brasil teria um buraco imenso no topo, e a nossa história seria escrita em outra língua. Se você valoriza a preservação da nossa história e quer entender mais sobre os conflitos ocultos que moldaram o nosso país, inscreva-se no canal e ative as notificações. A caneta pode ser mais forte que a espada, mas apenas se houver alguém disposto a empunhá-la com coragem. E se você achou essa disputa intensa, precisa descobrir como o Brasil quase entrou em guerra contra a Inglaterra por causa de um naufrágio e alguns marinheiros bêbados na questão Christie.
mas isso é assunto para o próximo vídeo. Até a próxima.